A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem? Que o nosso Senhor Jesus entre com a paz na sua família, no seu lar, na sua casa, onde você estiver. Aqui é o Luiz Alberto. Alguns me conhecem como Beto. Os amigos próximos, família, um grande abraço. Irmãos, eu tenho postado alguns vídeos num canal que eu fiz aí no YouTube, no meu perfil. E também tenho publicado alguns versículos da palavra do Senhor que eu sinto no coração de postar. Essa semana eu fiz alguns estudos e tenho observado que Deus tem falado com a nossa geração, tem falado através de João 4. João 4 ali é a passagem da mulher samaritana que Jesus passa pela cidade de Samaria. Jesus sendo judeu e o povo de Israel ali dividido entre judeus e gentios. O povo não se comunicava, samaritanos e judeus. E eu tenho feito uns estudos e tenho observado na nossa geração o que está acontecendo. O povo está disperso, o povo está perdido. Eu fiz uma anotação aqui em João 4. João 4, onde Jesus fala com a mulher samaritana. João capítulo 4, 5, 6 e o 7. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus a ela: dai-me de beber um pouco dessa água. E aí os irmãos sabem, versículo 8, o 9 e o 10. Aí a moça fala para ele: como sendo tu judeu, pede água a uma samaritana? Aí no versículo 10 ele já fala, já tenta se revelar. Sendo tu judeus, como o Senhor quer falar com os samaritanos? Sendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus fala: se soubesse quem pedisse dessa água, ele te daria a água da vida e nunca mais tornaria a ter sede. Ali naquele poço era um poço de Jacó. Era uma das terras que Deus tinha dado a Israel, a descendência de Jacó, descendência de José. O versículo 5 ele relata pra gente. Aí vamos voltar um pouquinho lá ao povo de Israel, aonde foi dividido, aonde foi prometido aquelas terras. O povo de Israel, ele tinha recebido uma promessa já desde Gênesis, desde Abraão. A promessa foi feita em Gênesis 13 e 16. E Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como o pó da terra. Ele seria pai de multidões de nações. E bendita seria todas as famílias da terra. Essa mesma promessa ele fez para Isaac, fez para Jacó. Jacó também foi feita a promessa de pó da terra, em Gênesis 28, 14. Ali em Jacó, ele já começa a ser lançado a promessa da divisão, a promessa das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Deus fez a promessa e Jacó, já com os seus 12 filhos, já foi separado das 12 tribos de Israel. Só que o que houve aí nesse período? Havia vários impérios, né? O Império do Egito já estava começando a reinar ali naquela época. Os filhos de Israel se tornou cativo do Egito. E aí José e seus filhos voltaram para o Egito, onde José estava ali como governador. Passando esse período aí, irmãos, por causa da desobediência de Israel,
por causa da desobediência do povo, dos cativos, que não se voltavam para Deus. Por que eu estou falando? Estou falando essa parte aqui para os irmãos entender o que Jesus quis dizer ali para aquela mulher samaritana. Eu já vou voltar. Por que Deus mudou de assunto e Jesus ali ele falava para a mulher sobre os maridos dela, sendo que ela tinha vários maridos. O rei Salomão, já passando por Davi e Salomão, lá em 1 Reis 11:11, ele quebrou essa aliança que Deus tinha feito com todo Israel, da promessa que Deus tinha feito. O porquê que ele quebrou a promessa? Por causa de adoração a Deus pagão, adorar a ídolos. E aí ele tinha um servo chamado Jeroboão. Vou ler para os irmãos aqui 1 Reis 11, 29, 30 e 31. Jeroboão encontrou um profeta Aias. Aias ele tinha um vestido novo e aí ele rasgou esse vestido em 10 pedaços e deu 10 em 12 pedaços. Deu 10 a Jeroboão e um ele deu a Roboão, que era o filho de Salomão. Deus só tinha deixado um pedaço ali por causa da desobediência de Salomão e ele só deixou esse pedaço aqui por causa de Davi, por causa do pai dele. Ali começou a divisão dos reinos de Israel, das tribos de Israel. Jeroboão ele era efraimita, ele era da linhagem ali de Efraim, uma das 10 tribos. E ali já tomou conta daquela cidade ali de Samaria, ali de Sicar, de Siquém, ali daquelas redondezas, ele já estava cuidando dali. E ali o profeta Aias ele já dividiu e deixou com 10 tribos. 10 tribos ficou com Jeroboão, e já Judá já era de Salomão e seus filhos, e aí ele só pegou o pedaço que era de Benjamim. Então ficou 2 com Roboão e 10 com Jeroboão. Ali começou a divisão dos reinos. Ali onde tudo começou. Tinha um ciúmes na época que os cativos eles saíram da Babilônia, que foram começar a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali já começou a divisão, a piorar a divisão, né? Porque eles não falavam com o povo judeu, eles queriam ajudar na reconstrução do templo e eles não deixavam. Porque um tinha 10 e o outro só tinha 2. E eles tinham medo, né, de ser tomado pelos 10 tribos. E aí já em Isaías 50 já começa o pecado da desobediência. Em Isaías 3:8 ele já fala da carta da carta de divórcio, aonde começa de novo o pecado do povo. O povo adora a Deus. Aí quando é cativo eles adoram a Deus, aí quando sai do cativo eles começam a adorar outros deuses. E ali começa tudo que Jesus estava tentando restabelecer, que era a restauração das 2 casas de Israel. E aí Jesus, no meio da conversa, ele para e aí ele fala: chama o seu marido. E aí a mulher fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: tivesse 5 e o que tens não é teu. Aí vamos lá voltar. O império do Egito, o império assírio, o império da Babilônia, o império Medo-Pérsia, o império da Grécia. Esses eram os 5 impérios que atuou naquela época. E a mulher ela tinha 5 maridos. Teve 5, e o que ela tinha não era. Naquele período ali onde Jesus estava, período de Jesus, Jerusalém era tomada pelos romanos. E aquela mulher, ela tinha, naquele tempo, o povo de Israel, eles tiveram esses 5 impérios. E o império que estava dominante ali era o povo de Roma, o império dos romanos. Se os irmãos procurarem a estátua de Nabucodonosor,
Os irmãos vão ver que aquele pés da estátua, ele era feito de ferro. Toda a perna da estátua era de ferro. Tinha acabado o bronze, que era a Grécia. E ali tinha aquele sofrimento do povo de Israel. Mais um sofrimento dos judeus e do povo de Israel. Que os romanos dominavam. Era tudo um império, eles que dominavam, era deles, e a briga e a guerra era tudo ali. É muito triste ver, irmãos, e uma coisa pesada falar adultério, porque é algo também fácil de entender. Você tá com um marido, aí você vai e casa com outro, e casa com outro, achando que aquele marido vai ser melhor do que o que você tem. E não é assim. Jesus, ele foi conversar com aquela mulher sendo judeu, e ele queria a restauração da casa de Israel. O propósito de Jesus era a restauração da casa de Israel. E ele chegou para ela e conversou. E ela, vendo a conversa de Jesus sobre a água da vida, ela falou: então me dá de beber dessa água. Jesus falou: essa água você nunca mais terá sede. Aquele era o noivo, aquele era o esposo de Israel, falando com a sua noiva. O noivo querendo que ela volte para casa. O noivo querendo que ela beba da água da vida. Da água que ali jorraria fontes de água viva, ela bebendo daquela água. E você vê a promessa que Deus fez a Abraão, e você fala: mas eu nunca fui para nenhuma igreja, eu nunca me congreguei, ninguém me visita, nenhum pastor fala comigo, nenhum líder de louvor fala comigo, nenhum líder das irmãs fala comigo. Eu nunca fui. Eu fui de umbanda, eu fui do católico, eu fui até ateu. Você é filho de Israel, irmão. Você é da descendência de Abraão, você é do pó da terra. Já conseguiu contar o pó da terra, a areia do mar? Promessa feita a Abraão, promessa feita a Isaac. Você não é um qualquer um. Por mais que o reino, que as tribos foram divididas, elas foram divididas ali, você foi considerado gentios, mas você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Deus te fez uma promessa. Jesus em Mateus 18:11, ele fala: eu vim porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Agora entenda o propósito de salvação. Aquela mulher, ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Israel teve 5 maridos e o que tinha não era ele. Israel estava perdido. E adora a Baal, e adora outros deuses. Muitas das vezes você não sabe nem o que está adorando. Você não sabe que Deus está adorando, assim como o povo de Israel, ele não sabia que Deus estava adorando. Ele não sabia qual que era o Deus certo. Porque era muitos que estavam perdidos, muitos sem caminho, muitos iam para um lado, muitos iam para o outro. E aí chegou no Império Romano, chegou no tempo de Jesus, o nascimento do Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E essa foi a intenção daquela conversa no poço. A mensagem que Jesus queria passar. Israel sendo cativo de 5 impérios. E o império que estava não era o marido que ela tinha. Não era o esposo que Israel era para ter. Porque Israel tinha quebrado a aliança por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do adultério. Aquele não era o verdadeiro marido que era para aquela mulher, para os filhos de Israel. A gente está numa situação difícil. Eu não ia fazer esse vídeo aqui. Eu vim comprar um produto de impermeabilização e já era para mim ter feito esse vídeo na minha casa. Deus estava tocando no meu coração. A gente tem aprendido algumas palavras, eu peço até que os irmãos me perdoem alguns erros, mas de qualquer forma devemos passar a mensagem da restauração da casa, da restauração do reino. O reino de Deus, ele precisa ser restaurado, irmãos. Você é uma ovelha perdida que precisa voltar para a casa de Israel.
independente da circunstância. Eu duvido que você consegue deitar a tua cabeça nesse momento que a gente está vivendo. Já se passou o sexto império, já passou o Império Romano. Agora estamos no sétimo império. E esse marido que você tem é seu? Você é refém do governo, você é escravo do governo. Você é escravo do pecado. O pecado, o diabo, Satanás, ele faz o que ele quer com a tua vida. Porque você está escravo desse marido. Esse marido não é teu. A gente trabalha só para sobreviver, não tem tempo para um verdadeiro marido. Vocês que é mulher, você sabe que quando o marido ele trabalha, ele não tem nenhum tempo para sua esposa. E aqui eu estou falando do ser humano. Mulher, homem, criança, velho e adulto. Você não tem tempo para o seu verdadeiro marido. E você se perdeu e você está casado com outro marido. Volta, se reconcilia. Se reconcilia com o Senhor. Renova a aliança. Mesmo você que nunca foi a alguma igreja, você é filho de Israel. Você é descendente de Abraão. Você é descendente da casa de Israel. Quando as divisões do reino foram para Jeroboão, os reinos eles se espalharam por toda a nação, por todas as nações da terra, por todos os reinos, os países. E hoje o império é a divisão das nações. Revolução Industrial 4.0, se você procurar na internet, no Google, você vai ver a revolução que está acontecendo. Essa pandemia, você não pode entrar num lugar se você não tem a máscara. Aí imagine quando tiver a marca. Você não vai poder comprar, não vai poder vender. Você vai ser refém mais ainda desse marido que não é teu. E aí você vai se casar com o anticristo ou com Jesus? Entenda a importância das duas casas de Israel. O reino que foi dividido, que Jesus veio restaurar. O marido que não é teu. Você é filho da promessa de Abraão. Em Romanos 11, Paulo escreve, Romanos 11, 26 e 27. Olha o desejo. E assim toda Israel será salva, como está escrito. Virão de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. O desejo é que toda Israel seja salva. Esse é o desejo do Senhor. Além da promessa que Deus fez para Abraão do pó da terra, alguns irmãos sabem da outra promessa que Deus fez. Essa promessa do pó da terra é o nosso corpo terreno, irmãos. Somos um corpo terreno, somos um corpo feito de pó, do pó da terra. A promessa que Deus fez para Abraão e para Jacó. Do pó da terra será a sua descendência, como o pó da terra, como multidões de nações. E ainda falta uma promessa a ser cumprida. A promessa que Deus fez a Gênesis 15, versículo 5, que Deus fez para Abraão sobre as estrelas do céu. Levanta para fora da tenda, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode assim. Assim será a sua descendência. Entenda os reinos, entenda a promessa do Criador. Olha para o céu, olha para as estrelas do céu, corpo celestial. Assim será o nosso corpo celestial quando Jesus voltar e sermos transformados. A palavra que Deus fala em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51, 52, 53. Que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Primeiro seremos transformados e todos nós subiremos com o Criador, com Cristo nas nuvens. E ali com eles moraremos na Nova Jerusalém. Este será o casamento do noivo. Esse será as bodas do Cordeiro. Todos nós seremos transformados, os salvos, os eleitos em Cristo, aqueles que renovaram a aliança com o Senhor. Essa é a minha mensagem.
Volta para o reino, volta para a casa de Israel, volta para Jerusalém, volta para Israel. O verdadeiro noivo, o verdadeiro esposo te encontra. É só beber da água da fonte, beber da água da vida. Se possível, transmita essa palavra para alguém que não é evangelho, para alguém que nunca conheceu o verdadeiro noivo, que alguém que nunca bebeu desta água. Até mesmo você que saiu de alguma denominação, saiu de alguma placa de igreja, saiu de algum ministério. Não julgue os pastores da igreja. Não julgue o irmão que não foi te visitar. A apostasia vai acontecer, irmãos. Estamos no tempo da apostasia. Não adianta eu julgar o meu pastor que não veio me visitar. Não adianta eu julgar o irmão que não foi me visitar, que não me mandou mensagem. É só beber da água. Reconheça Jesus como tua fonte, como seu salvador, como seu noivo, como seu esposo. Saia desse império, irmão. Saia desse reino maldito. Não espere nada, o príncipe desse mundo já governa. Se alguma denominação, algum pastor, alguma igreja falar que vai melhorar, não vai, irmãos. Não vai melhorar. A situação, a tendência é piorar. Olha para Israel, o tempo de paz. Já assinou o primeiro acordo de paz. Falta alguns, mas já começou a assinar o acordo de paz. Olha para a internet, tudo você faz na internet. Olha esse código, olha tudo você faz pela internet, compra, vende. Você só não come pela internet ainda, mas você ainda faz pedido de iFood, faz pedido de comida. Ora pelos seus filhos, ora pela sua descendência. Não deixe que ninguém se perca. Já há muitos perdidos da casa de Israel que estão aí por aí vagando. Entenda a proposta de salvação, entenda essa mensagem, irmão. Era isso que eu queria passar. Volta. Ajoelha aí e fala: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que pequei contra Ti, mas quero beber dessa água, eu quero beber dessa fonte e nunca mais ter sede. Eu quero beber e jorrar dessa fonte que o Senhor me der, para que muitos vejam a Tua glória na minha vida. Eu quero ser salvo. Olha o Senhor no teu quarto, onde você estiver. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Eu vou postar no Facebook, tem um perfil no meu YouTube. Eu vou postar o link para os irmãos. Divulguem, irmãos. Não só eu, mas como você. Fale do amor de Cristo. Fale da palavra de Deus. A casa de Israel vai ser restaurada em nome de Jesus, através da fonte, através do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra em teu coração. Receba o amor de Jesus no teu coração. Você é simplesmente uma ovelha perdida da casa de Israel. Olha que honra. Não é porque você mora em São Paulo, não é porque você mora no Rio de Janeiro, não é porque você mora na Bahia, não é porque você mora nos Estados Unidos, não é porque você mora em qualquer outro país que não seja Israel. Israel é judeu. O povo de Israel está com os judeus. Ali tem muitos judeus da tribo de Benjamim, da tribo de Judá. Mas a nação que está espalhada por essa terra é da casa de Israel. Não é porque você mora no ABC, não é porque você mora em Mauá que você não é Israel. O reino foi dividido. A promessa que Deus fez para Abraão era multidões de nações. Multidões de nações em todo o Brasil. Em todo o continente americano, continente europeu. As tribos foram espalhadas, irmãos. Você tem um valor aí no teu coração, você tem um valor para Jesus. O valor é que você é descendente de Israel. Que a promessa venha a ser cumprida. Que você venha receber um corpo celestial e venha a ser como as estrelas do céu. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um. Eu vou tentar fazer alguns vídeos sobre o verdadeiro arrebatamento, quando Jesus volta. Começando a estudar agora, irmãos. Deus tem colocado no meu coração que a gente deve ver a Bíblia, ler a Bíblia, estudar. Não dependa só de pastores, não dependa só de irmãos. Faça a sua parte.
Busque ao Senhor, busque a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Amém. Esse é meu primeiro vídeo. Eu senti de sentar aqui na praça e conversar com os irmãos e explicar a situação dos gentios da casa de Israel. Amém. Deus abençoe, fica com Deus. Orai uns pelos outros. Amém.